Oi, pessoal, tudo bom? Nosso curso começando hoje. Pessoal que já conhece o meu trabalho, sabe como funciona. Nossas aulas sempre vão acontecer nas quintas-feiras, às 9h30. Eu costumo mandar o link um pouco antes, tá? Depois a aula está sendo gravada, ela é baixada, ela fica no modelo do YouTube, mas ela não é uma aula aberta, obviamente, para os outros, é uma aula que é só para quem está no grupo, só para vocês. Eu normalmente passo as regras, até eu acho que eu não passei ele para vocês, eu vou passar. Quem já conhece já sabe como acontece. O grupo fica sempre aberto para que vocês compartilhem perguntas, dúvidas, comentários, questões a ver com a aula, né? Eu sou bem radical, eu não permito outros assuntos, muito menos essa coisa dos stickers ou emoticons, sabe? Uma coisa é uma vez ou outra, mas a ver sempre com o assunto da Kabbalah e da aula, tá? Também não acho legal pessoas que fazem outros cursos da própria escola entrarem com perguntas no curso de letras, que é a pergunta, vamos supor, ah, sei eu, de cabala do dinheiro, vamos supor, tá? Outra turma, cada turma. Então, só para a gente poder sempre ter uma ordem, deixa eu só. O pessoal vai entrando, né, naturalmente. Tudo bom, Patrícia? Bem-vinda. Nosso curso é de 4 meses, eu quero realmente vencer em 4 meses o curso. São 22 letras. Tinham me perguntado se haveria material. Eu vou tentar buscar algum tipo de material, um material sucinto, mas pelo menos para vocês terem. Obviamente que eu compartilho separadamente quadros com as letras hebraicas ou materiais em PDF, mas tudo pelo Whats, tá? Com as letras hebraicas, para que vocês tenham, porque é importante. A gente vai falar de práticas do uso dessas letras. E é que nem quem fez os 72 Nomes de Deus. É um curso que eu gosto, porque a gente começa de um jeito e termina de um outro, no sentido de que é muito terapêutico. E a mesma coisa com as letras hebraicas. Vocês vão sentir que a gente, ao estudar as letras, ao contatar as letras em aula, isso vai funcionando dentro da nossa mente, na nossa alma, no nosso processo pessoal de mudanças e transformações. As letras também vão servir como elementos meditativos, né? E o que que acontece? É que nem a ideia de floral, né? Que eu digo, tu vê uma letra, eu preciso meditar nessa. Bem, tu termina as 22 letras sentindo que tu tem que meditar nas 22, né? Então, é normal isso, e até é desejado que a gente aprenda a meditar nas 22 letras hebraicas, para poder ir trazendo. E vocês vão entender por quê. A gente vai começar nosso curso eu vou começar falando exatamente do sentido, da importância. Algumas pessoas veem o curso como a ideia de um curso de numerologia. Eu sempre falo algo sobre a questão da numerologia. Eu lido com Kabbalah, o rio que corre aqui é Kabbalah. Eu não sou numeróloga, tá? A 90 não, 99,9%, então olha só, se eu não falar que é 100% das pessoas que trabalham com numerologia, trabalham com a numerologia pitagórica, que não tem nada a ver com a Kabbalah. As pessoas chamam de cabalística e tu vai perguntar por quê para ela. Ela chama de cabalística. Qual o motivo que aquela numerologia é cabalística? Mas ela não tem nada a ver com a Cabala. Com a Cabala na sua raiz não tem nada a ver. Mas ela tem a ver, talvez, com a questão. A gente costuma usar a palavra Cabala, isso parece uma cabala. Tem algo oculto, tem algo que não é visto. Mas a numerologia na Cabala se chama gemátria. Gemátria. E ela é mais complexa, ela é bem complexa, tem que conhecer o hebraico, né? E aí tu tem que ter um dicionário de português, hebraico, hebraico, português, e tu vai ter que saber procurar e ler as palavras hebraicas, porque é isso que vai, na verdade, eu vou fazer uma coisa enquanto o pessoal entra, depois eu abro os microfones, tá? É isso que vai te ajudar a construir uma análise, porque é muito diferente da análise pitagórica, tá? Mesmo o sentido e o significado dos números, vocês vão ter uma parte disso aqui.
Inicialmente no curso não está programado eu falar sobre técnicas da numerologia. São muitas, vocês não têm noção, porque o universo das letras hebraicas, todo o universo da Gemátria, na verdade a Gemátria é uma linha de pensamento, né? Todo o universo numerológico, vou chamar assim, na Kabbalah, é como se eu te traduzisse, olha, a Kabbalah é matemática. Eu passei a gostar de matemática e a ler sobre filosofia da matemática com a Kabbalah. Eu fui uma péssima aluna de matemática, né? Não gostava, achava meio tipo ilógico esse troço. E eu entendia a matemática com a Kabbalah. E é lindo, lindo, lindo. Eu posso trazer algumas coisas disso para vocês em textos, não necessariamente vou trabalhar necessariamente em aula, então não faz parte. Talvez, chegando ao final, vocês vão dizer, a gente quer conhecer as técnicas. Então, ok. E o conhecimento que a gente tem teórico da Kabbalah, muito desses conhecimentos vem destas técnicas numerológicas. Hoje, essas técnicas elas são realizadas através de programas de computador. Então, em estudos muito profundos e até em universidade, pessoas ficam assim, né? Em Israel, tu tem algumas universidades de Israel que estudam a Kabbalah, mas não no sentido esotérico, tá? A Kabbalah ela tem um sentido filosófico, ela tem sentidos até muito mais profundos do que filosóficos ou esotéricos, porque se sabe que existem muitos segredos de muitas coisas da própria vida, vocês devem saber e conhecer. Ai, 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 agora não vou me lembrar do nome do livro e do autor. Está ali embaixo. Está ali. O autor é Michel Dorsin, né? Os Códigos da Bíblia. Michel Dorsin, ele acabou trazendo à tona algo que era oculto, já se sabia disso, né? Que era o quanto dentro da Torá, dentro do Pentateuco, existiam segredos de coisas que iriam acontecer. E ele começou a trazer isso, ele começou a avisar isso em Israel, o próprio exército de Israel e o governo de Israel. E ele acabou sendo absorvido, né, pelo governo de Israel. E se vocês forem mais fundo, vocês vão descobrir que os governos no mundo todo, eles têm pessoas que são ligadas a essa linguagem que a gente então chama cabalística, né? E que a gente poderia traduzir como pessoas ligadas ao esoterismo. Só para a gente tem o filme Pi, filme muito antigo, deve ter no YouTube, deve ter no Google, tenta achar, Pi, PY, tá? Que fala do Pi, do número, e que mostra exatamente algo que, principalmente Primeira e Segunda Guerra Mundial, havia muito desse conhecimento, sim, ligado à Kabbalah, e que fez parte dos segredos de guerra, né? Segredos de informação. Tá? E é isso aí. Vamos começar com as letras hebraicas. Bom dia para todo mundo. Então, bom dia. Quem chegou depois? Juliana, Maria Ribeiro, Paty, eu vi que a Débora entrou, a Débora saiu. Então, isso aí. Eu vou deixar aberto aqui, quem quiser. Qualquer dúvida, qualquer questão, ou levanta a mãozinha ali, ou abre o microfone e me chama. Oh, letras hebraicas. Então, quando tu entra na Kabbalah, quando tu começa a estudar Kabbalah, é natural, tu vai lidar com textos em hebraico, tu lida com a Torá, tu lida com o livro de orações, salmos, e quem vai mais fundo vai buscar o Sefer Yetzirah, vai buscar o Zohar, tu vai lidar com as letras hebraicas. E elas têm uma importância única para nós. Elas são consideradas uma ferramenta muito importante para que a gente possa transformar, usar uma linguagem mais fácil, mais tranquila, transformar a nossa vida e a nossa realidade.
Então, não é só a questão delas serem letras que formam um texto, aqui é primeira parte do Bereshit, do Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e assim vai. Então, muito mais do que um texto de leitura, né? O próprio conhecimento do hebraico e de como ele se constrói, o que ele é, foi, na verdade, trazendo o próprio conhecimento desses mistérios, quando o hebraico é considerado a língua de Deus. Não é a língua do homem, não é a língua do ser humano, não foi o ser humano que criou o hebraico, assim como o sânscrito e o chinês. São línguas e são letras dessas três que simplesmente apareceram, vieram, não foi o homem que criou. Então, são línguas que têm uma sacralidade. Sacralidade. Então, a gente não está só olhando letras, a gente está olhando frequências, vibrações, a gente está olhando antenas de luz, muito mais do que isso. Porque a gente pode olhar cada letra como uma entidade. Olha um povo que tem aqui na minha frente. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que tá? Então, o conjunto de letras escreve uma palavra, que Bereshit, que é no início, mas tem todo um sentido e um significado muito mais profundo, e não é um significado, tem vários significados. Então, no princípio. Falo no princípio, tá, no princípio. Deu, acabou, matou ali, acabou ali. E para o hebraico, esse no princípio tem milhões de sentidos, milhões de significados, tem todo um significado de cada letra, de conjuntos de palavras, sabe, um joguinho, né, que uma palavra dá origem a várias outras palavras, mas para o hebraico, muitas vezes, as palavras têm uma raiz da onde se origina, e as palavras têm mais de um significado. Aqui a gente está vendo que o escrito hebraico tem esses tracinhos, esses pontinhos. Mas, normalmente, o texto não tem os tracinhos e não tem os pontinhos. Esses tracinhos e esses pontinhos, as nekudot, né, eles vieram depois de muito tempo, porque o hebraico era sempre uma língua muito seca, muito dura, e uma palavra significava mais de uma coisa, exatamente porque não tinha esses tracinhos, esses pontinhos que representam as vogais. Então, aquilo que hoje a gente lê Bereshit, poderia ser Bareshit, Barô, It, quer dizer, várias palavras. E aí tu vai ter vários significados. Então, aquilo que a gente lê, no princípio criou, ou no princípio Deus criou, porque a gente traduzido assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. A verdadeira tradução é no princípio. Quando a palavra no princípio significa que no é dentro, naquele lugar, no princípio, o princípio é um lugar. Criou Elohim. Aqui, Então, no princípio, criou Elohim. Opa! Isso já tem outro sentido. E a palavra que a gente traduz como no princípio, criou Elohim, Hashamayim, eu diria, a céu. Voltou. A terra, a Aretz, vai ganhar outros sentidos. Então, eu já vou olhar o que escreveram, já vou deixar vocês falarem. Então, é uma análise, eu poderia, vamos ficar um ano só estudando essa primeira frase. Então, e cada vez que tu lê, tu pode trazer muitos sentidos e muitos significados. A própria palavra Bereshit tem 30 e poucos significados, tem 30 e poucas formas de poder entender o que ela significa. E isso vai dando origem aos mistérios que existem e que são trazidos para a Kabbalah. A Kabbalah, ela também se preocupa quando ela tem um texto aqui hebraico que a gente vai ler o espaço em branco. Eu preciso ler esse espaço, esse espaço. Esses espaços de silêncio são muito importantes. Essa palavra Zohar fica horas discutindo, porque ela é uma ponte entre mundos, entre aquilo que criou o Elohim, alguém criou o Elohim,
É um Deus, é um nome de Deus. É o primeiro nome de Deus que apareceu. Elohim. E aí tu tem uma ponte para o céu, a Shamayim, céu, e aí uma ponte para a terra. A palavra Shamayim, ela é constituída de duas palavras hebraicas, Esh, que é fogo, e Maim, que é água. Gente, os céus, ele não falou o céu, ele criou o céu e a terra, ele criou os céus, no plural. Quantos céus será que tem aqui, né? E esses céus são feitos de fogo e água. Quando tu mistura fogo e água, o que acontece? Tu evapora a água, vira ar. Os céus, o ar. Aqui eu tenho os 3 elementos numa palavra, e aí eu tenho o 4º elemento. Olha que frase. Olha que frase. 2 mundos tem aqui, né? No princípio criou Elohim. Totalmente outra dimensão, né? Para criar um Deus. E aí depois vai para outra dimensão, que é os céus, feito de fogo e água. E depois vai para outra dimensão, que é a Terra. Então aqui eu tenho muitos mundos e muitas realidades. Então aí vai, tá? Só fiz uma brincadeira aqui. Eu sou bem honesta, não conheço a metade, porque é muita coisa. É muita coisa e é lindo, é super bonito. Então vamos lá. Para mim parece que o texto está de cabeça para baixo. Só se está aparecendo de cabeça para baixo. Não, não está, porque o 1 deve estar aparecendo, os números devem estar aparecendo normal. Angélica. Uma brincadeira. Não, é claro, mas é claro que eu entendi. No princípio, tu falaste que tem a ver com lugar. Para mim, tinha até então a ver com tempo. Não. Sabe que o Meck Kabbalah traduz? No princípio, o princípio é o palácio dos Elohim. É um ponto. No princípio é isso aqui, ó. Se tu parar para pensar que todo o primeiro livro é o livro da criação. Então, os cabalistas dizem, deixa eu só pegar a canetinha aqui mais grossa, o princípio é isso aqui, ó. Viram? Enxergaram ali? O princípio é o ponto inicial. Porque o ponto inicial, peraí que eu vou desenhar. Opa, aí tu vai e desenha. Opa, eu vou escrever. Né? Quer dizer, tem um ponto inicial. O princípio é o início, é o ponto do início, é o boom. Na verdade, o que a Kabbalah vai desenvolver é que esse princípio é o lugar da vontade do desejo, da Lindo isso. Então, esse é o princípio. O princípio é considerado um lugar, né? É um lugar. E Elohim, o nome Elohim é o primeiro, é um Deus único que tem vários nomes, né? Elohim é um nome plural, no princípio criou deuses. E aí tu já fica mais doido ainda. Né? Deuses no plural. Deuses, porque alguns dizem que vem de El, outros dizem que vem de Elohá, que é deusa. E aí tem várias discussões, e é bonita essas discussões, né? Existe um grupo hoje que o pessoal combate tudo mais. Eu vou para a Lua e fico assistindo, até porque eu sou judia, então, e cabalista. Deus para nós não é masculino, não, né? Não, Deus é pai, não, querido, Deus é pai, mãe, Deus é tudo. Então tem um grupo que quer combater essa ideia desse Deus masculino, né? Eu acho que tu não tem que combater o Deus Deus masculino. é todos, então, seria. Exatamente. Deus é essa multiplicidade, porque é o processo da criação e é um processo em formação e em criação. É quase eu te dizendo, olha para o mundo lá fora, não fixa. É um mundo em movimento. É como se eu te dissesse, nada vai ficar. Conservamos a energia durante milênios, durante 5.700, né, ou 2.023 anos, a energia foi conservada. Agora acabou, né? Agora deu, deixa andar, né? A água tem que andar. Por que o ano é das águas? Porque não dá para ter água parada, né, minha gente? A água tem que andar, a água flui, traz movimento. Diga o Rio de Janeiro, que choveu horrores, né? Hoje estou vendo que tem céu azul. Tá bonito hoje aí o dia.
Então, essa é toda a questão. Tá? Esse movimento. E as letras, vocês vão sentir nos desenhos delas que elas nos trazem movimento. As letras, elas foram escritas em fogo negro sobre fogo branco. O fundo aqui que está branco, ele é o fogo branco. As letras estão escritas em fogo negro. Imaginem que essas letras estão em movimento. Elas têm movimento. Elas não estão paradas. Eu sei que quando a gente olha, elas estão paradas. Deus olhou as letras da Torá e criou o universo. Antes de criar tudo, as letras já tinham sido criadas. Se diz que a própria Torá já tinha sido criada numa outra dimensão. Não era física. Ai, mas como a Torá? Porque eu já olho a coisa física. Né? Esta caneca, ela foi criada antes dela se manifestar. Aqui eu estou com a caneca manifesta. Tu foi criada antes de se manifestar, né? Horas iguais e letras. A senhora pode falar algo a respeito? Não entendi tua pergunta. Abre teu microfone e me faz a pergunta. Shalom, shalom, pessoal. Bom dia. Bom dia, Yosef. Eu fiz a pergunta horas iguais e letras, se tem algo a respeito, porque assim, o valor de cada letra, talvez ver uma hora igual, vou dar um exemplo, a 0808, Já entendi tua seria nesse, pergunta. Eu não tinha entendido entendeu? esse sentido da pergunta. Sim, Obrigado. sim. A resposta é sim. A resposta é sim, horas iguais, aquele 11:11, ou tu sempre olhar, e tu olha, sempre olha 9:54, tá? Agora é 9:54. Toda vez que eu olho, todos os dias, ou de noite, que talvez eu não mudei, não botei 21 e 54, 21, 9:54. Não é coincidência. Não existem coincidências. Eu sou uma leitora de placas de carro. E aí eu traduzo para o hebraico. Tá? E eu vou tentar entender o que Deus está querendo me dizer. Porque Deus fala com a gente através das letras e dos números. Deus fala com a gente através de tudo, das imagens, do cenário, de tudo. Tem várias formas como Deus vai falar. E claro que a gente quer chegar, eu quero chegar num nível que eu não preciso mais de nada disso, porque tudo isso é muito simbólico, eu tenho que ainda interpretar, é um saco. Porque vai, o que será? O que será? O que será? Eu entro na angústia. A angústia é do ser humano. Eu quero chegar num nível que Deus fala comigo direto. Oi, tudo bem? Como é que tá? E aí? Senta aqui, vamos conversar, né? E que a gente vai trabalhando isso principalmente na meditação, que é abrindo para que Deus converse com a gente. Através dos sonhos, a coisa vem mais clara. Ah, eu sonho com tal coisa. O que significa? Às vezes as pessoas me perguntam, elas contam, é sonho. O que tu acha que significa? Putz, não tem, as pessoas querem sonhos interpretados como em livro, né? E é uma coisa muito mais profunda a interpretação e depende muito de quem sonhou. Então, tu tem que saber muito da história daquela pessoa. Por isso que a melhor pessoa para poder interpretar sonhos sempre é terapeuta, teu terapeuta, tá? Então, isso, assim, Yosef, né? Tudo são letras, é isso que a gente vai. Se Deus olhou as letras e criou o universo é feito de letras. Essa caneca é feita de letras. Esse copo é feito de letras. Eu sou feita de letras, tu é feito de letras. Esse computador todo é feito de letras. Tudo são letras, tudo são códigos, tudo é um DNA. E é um DNA do universo. Palavras criam um mundo, as letras criam palavras. Pontos criam linhas, volumes, etc., ad infinito. Então, quando a gente lê textos, ou tu olha, ou escaneia, porque não há um problema, né? Se tu tá, ok, tu não entende o hebraico, tá sendo grego para ti, não, mas é hebraico, não é grego, né? Ou esse sentido parece estar de cabeça para baixo. Esse é um cuidado. Não dá para tu ter os textos hebraicos de cabeça para baixo. Eu lá preciso dizer que eu já fui muito lugar
E ia em alguns lugares que tinham palestras esotéricas, e eles usavam algumas coisas hebraicas, aí eu olhava, o troço estava totalmente errado, de cabeça para baixo. Existem livros, hoje é muito mais difícil, os livros atuais, mas os livros antigos, quem conhece esoterismo, do Papos, do Eliphas Levi, os livros deles antigos têm erros violentos do hebraico. Eles vão falar de Kabbalah e vai ter erros muito graves do hebraico. E isso tem uma consequência na frequência e na vibração do próprio livro. E é por isso que livros de oração, livros que estão e têm escritos sagrados em hebraico, têm uma energia única, têm uma força espiritual única, tá? E eles são sagrados e eles têm esse poder que a gente diz, bem, ter o livro nos traz proteção. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa que está na minha mão. Não está. Na mão. Sempre deixo. Está aqui. Então, a gente às vezes consegue. Isso aqui. Deixa eu tirar o aqui para mostrar. Isso aqui é um salmo. Terrível. Aqui também, ó, um livro de salmos. É para a terra, tem a terra dos gigantes, tem a terra dos pequenos, né? Aqui também é um livro de salmos, olha o tamanho. Então, a gente carrega esses livros na bolsa, vamos supor, né? E eu posso, obviamente, não é só para carregar, abrir, eu sei que está micro, é super difícil, né? Eu já tenho que quase olhar com lupa, mas o fato de eu abrir e eu passar rapidamente os olhos, eu já recebo essas energias. Então, são livros de altíssima frequência, de uma energia muito alta, tá? Então, isso que a gente tem que ir se dando conta, tá? Vamos lá. Existe uma luz no processo da criação, existe uma luz original, e desta surgem expressões, emanações, que são os códigos, que são séries de forças inteligentes, aminoácidos cósmicos que, quando combinados, podem formar tudo. O texto bíblico, ele veio através das escritas em fogo negro sobre fogo branco. O fogo é a luz, é a própria expressão divina, a centelha que transmite algo da realidade transcendente. A luz primordial, que é a primeira expressão divina, fragmenta-se, ela vai se refratar em 22 partes. E tu tem exatamente no alfabeto hebraico 22 letras. Então, a expressão de Deus, Deus é um, a primeira expressão ela é uma, mas ela se divide em 22 partes. Essas 22 partes ainda se dividem em mais 10, que aí tu tem um total de 32 partes, 22 letras e 10 dimensões, 10 números. A luz original, que é o Criador, ele deriva do Ein Sof, do nada absoluto. Quem é Deus para Kabbalah? O nada absoluto. Esse nada absoluto, a mente não consegue entender, não consegue captar, porque está além da nossa mente tem limites, está além da nossa compreensão. A gente vai evoluindo, vai indo, sabe, a gente quer ir mais. Mas compreender o infinito é uma coisa quase... tu imagina o infinito, mas a experiência do infinito é... Tu não tem essa experiência, porque tu estás numa vida finita. Porque tu estás na dimensão matéria, corpo, fisicalidade, e ela é uma inteligência finita, ela tem limites. Então, existe uma luz original que surge do nada absoluto, do infinito. E essa luz é como se fosse 1000 volts, e ela tem que ir descendo, diminuindo a sua força. E ela vai descendo, diminuindo essa força dentro dessas estruturas que são as próprias letras hebraicas. Então, as letras elas vão funcionar como antenas dessa luz, como uma forma de filtro dessa luz original. Quer dizer, entre eu e Deus, na Kabbalah ou no judaísmo, não existem
representantes, eu vou usar esse termo, né? Eu posso conversar diretamente com Deus, mas o que existe? As letras, as palavras, as frases. Oi, Deus, tudo bom? Entre eu e Deus tem Oi, Deus, tudo bom? Com os espaços em brancos, com os silêncio. Então, isso é da própria da formação e da concepção da tradição da cultura judaica. A nossa relação com Deus é a palavra, e é por isso que é o povo do livro. A nossa relação que existe é a palavra, são as letras, é o conhecimento. Então, a nossa maior ligação é através da Torá, que é o livro Pentateuco. E da Torá surgem outros livros de discussão, de debate, de ensinamento, de especificação de tudo que está escrito lá dentro da Torá. Tá? Então, esta palavra, ela ganha, ela vai refratar em vários sentidos, várias questões. Gente, por isso, desenvolvimento espiritual para a Kabbalah. Para a Kabbalah. É estudo. Quando eu comecei a dar aula de Kabbalah, as pessoas queriam muito ritual. Eu ficava parada, porque toda a minha formação de raiz, ela foi toda estudo. Eu ficava parada olhando as pessoas. As pessoas estão doidas, né? Porque não querem, na verdade, estudar. O que vai fazer tu evoluir daqui para frente é estudar, é conhecimento. É onde o ser humano dá um salto quântico. Como é que eu vou chamar meus cachorros? Oi, vocês estão aí, estão estudando? Estão aprendendo horrores. Eles são meus alunos. Gente, leem, olha aqui, ó, tomem. Eles não vão ler. Ó, uma mosquinha. Oi, mosca. Mosca. Passou a mosca. Peraí que eu tenho uma planta aqui. Vou te ensinar a planta. Então, gente, o ser humano é o único ser com essa capacidade, esse desenvolvimento. A nossa mente desenvolve o nosso coração também pode, obviamente, desenvolver a mente. O ser precisa ser um ser de unidade, de integração. Mas tu poder entender esse poder da palavra. O ser humano, ele se desconectou do seu verdadeiro poder. Porque ele passou a ver a vida literal. É isso, deu. Oi, tudo bem? Bom dia. Deu, bom dia. Então, uma das coisas que a mim me levou para Kabbalah era poder entender também, o que é o amor? Tá, o que é o amor? O que é a expansão da consciência? E as respostas tu vai tendo a partir de uma busca de conceitos, uma busca de desmanchar a palavra, e o conceito não pode ser algo que fica trancado. Busca outro. Buscar outro. O que mais que significa? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Então, por que é fogo? Porque está sempre em movimento, está sempre iluminando. E porque o fogo nunca é igual, gente. O fogo nunca é igual. Ele não é estático. As letras se combinam em incontáveis configurações, formas e vibrações que podem ser vistas e vocalizadas. Existe um dos livros da Kabbalah, um livro muito antigo. Esse livro se diz que quem escreveu foi o Patriarca Abrão. Como todos os livros básicos ou de base da Kabbalah, são complexos de interpretação. Quer dizer, não está ali, é lindo, está ali tudo explícito. Não, tem que interpretar. Então, Sefer Yetzirah, ele tem em português, tá? Refere-se às linhas que conectam cada par de letras hebraicas como portões. Deus fez todas as combinações possíveis de duas letras, conectando as letras com linhas retas através da esfera. Ele criou uma matriz geométrica complexa chamada Portão 231. Através das 22 letras hebraicas, formas de energia, ele criou a alma de toda a criação e tudo mais que já foi criado. Traduzindo, toda a criação, ela deriva das letras hebraicas que ele já tinha criado, que são vistas aqui para nós de início como entidades. Elas se apresentaram a Deus para que Deus fosse escolhendo cada uma e escolhesse como ele começaria a criação. A criação, para nós na Kabbalah, começa com a frase Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou o mundo. Começa com a primeira letra.
Para nós, no português, é o N do no, mas não tem nenhuma validade, tá? Esse português aqui. É o hebraico. Bereshit. Começa com a letra Bet. A gente vai estudar ela, é a segunda letra do alfabeto hebraico, e as letras hebraicas são números. É por isso que tu tem numerologia. Não tem número 1, 2, 3, aqui como 22 vai ser, a gente tem um desenhinho para as letras, que nos informa número. No hebraico, as letras são números. Tu tem um símbolo que me faz, quando a gente lê o hebraico, eu saiba que aquilo ali é um número. Então, daí que deriva a numerologia. Todo texto hebraico, qualquer texto hebraico pode se tornar um texto matemático. Um texto matemático. O universo é matemático. Tudo é matemático. O nome de Deus é matemático. E talvez, num primeiro momento, essa matemática não vai te dizer nada, mas letra me diz mais do que números. Vamos ver. Não faz mal, é isso aí. Então, Deus se utiliza das letras, cada letra tem uma forma, tem um som, tem uma frequência, uma vibração, tem um número, tem suas qualidades, tem sua frequência, quantidade. E ele faz combinações com essas letras e aí as coisas vão sendo criadas. Primeiro numa dimensão totalmente invisível, porque nossa relação sempre vai ser com a dimensão invisível. Não existe Kabbalah sem essa relação com a dimensão invisível. Para mim, não existe judaísmo sem a relação com a dimensão invisível. O mundo físico é uma consequência. Então, a combinação dessas letras vai trazendo, né, a criação de tudo. Aí o cachorro vai latir. E o texto anterior está falando disso daqui. Aqui está todo o alfabeto hebraico, está num círculo. E aqui esses risquinhos, essa rede bonita, bonitinho, né? Isso aqui. Ai, uma mandala. Na verdade, isso aqui é uma rede de combinações de letras. Isso aqui é usado para meditação, tá? E essa combinação, essa rede, é uma rede de possibilidades, primeiro binárias. Binárias. Se tu parar, quem é TI aqui, ou quem entende de computação, né? Se tu parar para olhar como é que vai se dar o desenvolvimento da própria computação, ela tem toda essa relação de combinações binárias, depois vai indo. O nosso mundo é muito binário, né? Feminino, masculino, positivo, negativo, dia e noite, bem e mal. Ele é muito dual. Ah, a gente está indo para a quinta dimensão. Ah, gente, vou chorar aqui. A gente não está indo, a gente ainda está na segunda. A gente está indo para a terceira. Por quê? O que é a terceira? É o que eu chamo, que eu brinco, que é o terceiro sexo, que, na verdade, a gente vai sair do binário para ir para uma outra possibilidade. Como a gente vai entrar em movimento, porque essa trindade que se forma, não quero falar de terceiro sexo, porque não é isso, essa terceira possibilidade, que a gente chama de um novo ser humano, que é tu que é o novo ser humano, não é o outro lá, mas é tu que é um novo ser humano. Ah, eu vou deixar de ser homem, eu vou deixar de ser mulher, preocupado, isso, aquilo. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem as suas escolhas, cada um tem suas buscas, porque isso é uma busca de identidade. E a gente tem que ser um ser humano em movimento. Em movimento. Talvez vai levar uma vida, 2 vidas para as pessoas se encontrarem. Mas é criar uma nova consciência. Uma nova consciência muito mais além do que isso. Muito mais além do que isso. Tu vai continuar homem, tu vai continuar mulher, tu vai continuar não binário. Tá todo mundo livre. Deixa bem claro aqui. Tá? Não quero entrar nesses assuntos, mas eu quero deixar tua mente muito aberta e muito livre. Isso sim. Nesse momento é importante isso. Sem discussões disso, mas tu poder ir para o oitavo acima e entender a energia. O ser humano é um ser, é o primeiro que vai sentir a energia que está chegando do mundo espiritual. Sim. Antes do que aquela árvore, antes do que essa plantinha, antes do que o animal.
Só que, porque vamos supor, ó, usar um exemplo, porque em situações de desastre naturais, os animais, eles sinalizam, sempre, vai ter não sinalizar. Gente, é porque o ser humano está com a cabeça onde, né? Então, se a gente recuperasse nossa consciência, a gente perceberia, a gente sentiria. Quando a gente diz nesse momento, meu Deus, o clima está pesado, vai acontecer algo. Bem, primeiro a gente vai entender no curso que o fato da gente falar vai acontecer algo é o nosso poder da palavra. A gente tem que cuidar. Não quer que aconteça, tudo é lindo, tudo é Deus, tudo está em movimento, em transformação. A gente cuida com a palavra, o poder da palavra. Nós perdemos a consciência do poder do uso das letras, seja no português, no inglês, no francês ou no hebraico. A palavra cria, e é isso que no curso a gente também tem que ter essa consciência. Então, aqui eu tenho as combinações que começam para poder criar absolutamente tudo. E cada combinação é uma porta que se abre. Isso significa que tu tem uma multiplicidade de realidades, uma multiplicidade de universos. Só que tu está vivendo uma vida com um cenário. Será que esse é o único cenário? Não, não é o único cenário. Então, como a gente muda o cenário? Como a gente muda o cenário? Tu quer mudar o teu cenário? É óbvio, quem procura Kabbalah quer mudar seu cenário. Então, por isso que a gente vai tendo conhecimento de códigos, elas são chaves, porque cada letra tem uma frequência e uma vibração. E quanto mais eu vou meditando, mais eu vou abrindo um portal. O que acontece no nosso cotidiano? Prestem atenção. A gente faz muitas repetições de palavras ou de pensamentos, tá? O pensamento também é o invisível da palavra. A gente faz muita repetição, e essa repetição é que mantém a mesma frequência. Eu vou dar um exemplo, porque todo mundo viveu isso. Quem não gostar, que reclame. Quando foi a Covid, tu ligava a TV, e qual era a repetição? Tinha uma repetição de terror ali. Traduzindo, vocês vão morrer. Isso falava. Então, tu tinha na televisão uma repetição de palavras. Aquilo ali, quem estava mais ligado já percebia e dizia, meu Deus, o que é isso? A TV faz isso. Ela tem essa noção, ela sabe dessa repetição da palavra e da mente que vai recebendo a mesma frequência sempre. O mesmo símbolo, a mesma imagem, vai te botando sempre na mesma frequência. Você tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar. E criar uma nova, criar uma nova. Não adianta só, eu preciso me proteger. Pode te proteger, mas tu tem que criar uma nova, tem que abrir uma outra porta, porque senão tu vai ficar num vazio, tu não vai aguentar. Cada portão no círculo é formado por letras do alfabeto e representa uma combinação de duas consoantes, duas letras hebraicas raízes. Através desses portões, o poder criativo sai para o universo que é selado em todos os 6 lados com a permutação, aqui para complicar, do nome de Deus, o tetragrama. Cada permutação do nome de Deus é uma configuração do círculo sagrado, como várias configurações possíveis dentro de cada permutação. A combinação das letras é usada tanto para criar palavras quanto para criar o universo. Pode criar muitos universos. Então tá. Primeiro, rapidamente, o nome de Deus, o tetragrama, nome de 4 letras, o Shema Meforash, o tetragramaton, ele representa símbolo, é um símbolo. Ah, como é que se fala? Ah, foi traduzido como Yahvé, Yehová, lá. Nada disso está muito claro. Havaiá, nada disso está muito claro. Havaiá é a frequência mais possível. Então, tu tem as letras. Como é que se fala? As pessoas, quando eu ponho no Instagram códigos, ai, como é que se fala? Não se fala. Vê, só escaneia. É uma tendência do racional. Ele precisa falar, não porque tu pode falar errado. E se diz que a gente teria perdido muito o som que realmente verdadeiro
das próprias palavras, tá? Das próprias letras até. Então, por isso que o cuidado, a gente vai usar muito a visualização, muito. Vocês vão sentir que o salto que vocês vão dar usando a visualização é incrível. Porque o racional, como é que fala? Pra saber, como é que fala? Como é que fala? Hã? Tipo, tu vê esse texto e, bah, não entendi nada. Não, não, sente o texto, sente. Porque o sentir já te leva para uma outra compreensão, já te leva para uma outra oitava, né? E é isso que tem que acontecer dentro da Cabala. Não pode ser uma mala de conceitos, conhecimento. Aí tu vai ficar racional, né? Eu tive um aluno que fez isso. Eu já li tudo, eu já sei tudo. Ele me dizia isso, eu já sei tudo. Eu ficava parada. Tu não sabe. Eu peguei para ele, tu não sabe. Ah, porque, na verdade, tu não foi tocado no coração. E é só o Lightman que fala, tem um ponto atrás do coração que é a única forma da gente realmente sair dessa racionalidade. É o ego. O ego é a racionalidade. E a racionalidade tu quer o texto pronto. Quantas pessoas leem os livros do Newton Bonder e me dizem, eu não entendo, não entendi nada. Se eu não entendo o Newton Bonder, eu disse, o problema é que tu quer entender o Newton Bonder. Aí eu chamo ele, ficar batendo papo com ele, da vida dele. Tu tem que te entender, tu tem que aprender a ler. Às vezes tu tem que ler um parágrafo, fecha o livro e vai sentir, ver o que que aquela fala, o que que aquela leitura te traz, o que que ela faz acontecer. Quando a gente lê livros de Kabbalah, a gente tem que ter muita paciência, porque tu tem que ter muito esse espaço meditativo e esse espaço do sentir. Deus, tudo é Deus. Deus tu tem que sentir. Tem que sentir na tua oração, sentir na palavra, né? Sentir a presença. Então a gente tem que tirar as cascas, e as letras vão fazer muito isso. Então, quando eu estou acostumada com uma realidade, eu quero quebrar essa para sentir e perceber e permitir com que outras realidades entrem na minha vida. Então, uma das meditações, aí são combinações de meditações aqui que se faz, são essas meditações de letras binárias. O que é letras binárias? Aleph Bet, Aleph Gimel, Aleph Dalet, Aleph Rei, Aleph Vav, Aleph Zain. E assim vai indo até voltar a chegar no Bet. Bet Aleph, Bet Gimel, Bet Dalet. E assim vai. Só que a gente pode fazer conjunto ao nome de Deus, conjunto ao tetragrama. Tá? Aí são muitas meditações que vão entrar de combinações. Por quê? O nome de Deus, o tetragrama, é uma expressão da misericórdia divina. O que é a misericórdia divina? É esse doador. Tu tá viva, nós estamos aqui em aula porque tem uma energia doadora que a gente está recebendo que mantém a vida. Se essa divindade, se essa energia, ela diz assim, ai, eu cansei dessa gente, cansei desse humano louco, se recolhe, pá, a gente morre imediatamente. Imediatamente. Mas morre em todas as dimensões, gente, porque não é só na fisicalidade. Tem imagens de gente caindo dura na rua. Hasbe Shalom, Deus os livre. Né? Como uma ideia de um arrebatamento. Céu. Né? Mas a retirada dessa luz, ela causaria um tzimtzum, a gente entraria em total escuridão. A gente está vivendo, né? Um tzimtzum, né? Uma certa escuridão, um certo caos. Na verdade, a gente sempre viveu, tá? A gente está manifestando, a gente está agora, é uma evolução, a gente está enxergando. Meu Deus, estamos no caos. Ele sempre existiu, tá? Sempre existiu, agora a gente está enxergando. Você pode compartilhar essa mandala? Posso. Eu não vou trazer essa, eu vou trazer uma outra que é em pretinho, ela é um pouco melhor, visualização. Eu vou achar, eu tenho uma que ela está em movimento, que é muito legal, tá? Mas eu sempre vou ser assim, ó. Primeiro estuda as letras hebraicas, depois tu vai usar essa. Ah, primeiro estuda. Prepara a consciência física para essa energia. Aqui, eu pensei que eu tinha. Eu mexi, mas eu não deixei bonitinho. Vamos lá.
Aqui a palavra em hebraico sha'ar, portal ou portão, tá? Sha'ar. Em hebraico também a gente chama porta, também pode ser portal, portão, delet. E petar, que também traduz abertura. Por isso que se diz, tu tem palavras, tu tem coisas que podem ter mais de uma palavra que pode, que nem importa, portal, portão, passagem, no português também. Só que a gente não se liga no português de ligar essas palavras. E na Cabala a gente vai aprender a usar o português diferente, tá? Mas não na fala do dia a dia, mas num trabalho espiritual do dia a dia. Então aqui tu tem Sha'ar, Delet e Petach. O último verso da oração Shema Israel, quem conhece, conhece, quem não conhece, é uma oração super importante, super significativa. No último verso, a gente fala da porta da cidade, tá? Hurtav tam al mezuzot betecha uvisharecha, e escreverás, isso no primeiro parágrafo, nas ombreiras ou umbrais da tua casa e nas portas da tua cidade. Ok? Então tá. A raiz desse campo de energia, eu já vou olhar aquele que é, desse campo dessa energia do pensar, explicar, assumir, descrever, avaliar, que é Shim Aim Resh, também significa pensar, explicar, assumir, descrever, avaliar e avaliar-se, mas também estabelecer, avaliar o preço, medida e peso. Quer dizer, a raiz da palavra Sha'ar, que é portal, também significa tudo isso. Quando o Shin se torna Sim, porque uma letra hebraica às vezes tem mais de um som, nós encontramos a palavra Sear, que é cabelo, também pele, mas é cabelo. Quer dizer, o cabelo que está na cabeça é um portal. E tem a ver com pensar, explicar todo o universo da mente, que pesa, que classifica, que o mundo físico, ele passa por tudo isso. E a mesma raiz traz a palavra osher, riqueza, e esser, que é 10. Quem conhece um pouco mais de Cabala pode entender que tudo isso daqui vai sentir e vai significar Keter, a coroa, que é um portal, que é uma porta para um outro pensar, para uma outra cabeça, para uma outra classificação. Por que que o mundo é como é? Porque tu tem uma forma de pensar, tu tem uma classificação, tu tem um pré-conceito, entende? Tu tem pré-estabelecidos formas, normas que, de novo, no tempo presente estão sendo quebradas, entende? Estão sendo quebradas. Tem toda uma cultura nova surgindo que está quebrando. Acho que as culturas podem coexistir. Ah, então, isso aí. Vamos receber esse material? Não. Não, presta atenção. Tu vai receber sim esse material porque a aula fica gravada e depois tu recebe a aula gravada. O material que tu recebe é outro, esse material é da escola de Kabbalah, então tu não recebe esse material. Os cursos eles se tornaram um custo exatamente porque eu passei a não dar mais o material. Os cursos, quando eram presenciais, tinham um livro, mas tinha um outro valor, tá? Porque aí vai ter o valor do livro. Então, é isso que acontece. Então, presta atenção. Vai poder ver a imagem várias vezes. Tá? As letras hebraicas são como átomos de energia de criação. O Sefer Yetzirah chama as letras de tijolos e as palavras de casas. As letras hebraicas são moléculas e o projeto a partir do qual o material da criação é criado, formado e feito. Cada verbo construi em sua essência um núcleo e uma raiz para plantar e construir. Cada letra contém um poder espiritual ou assinatura da energia de Deus, porque emana da fonte primordial.
Quando tu vê uma letra hebraica, tu tá, na verdade, vendo o que existe entre tu e o divino. Tu e o divino. Cada letra vem do Criador e nos guia a ir e vir em direção à união entre a própria criação e o Criador. Esse movimento do Criador é o que anima todos os seres vivos em toda a criação. Do ponto original, chamamos a fonte de toda a vida e seres, vindo e emergindo do nada. O nada é o Ein Sof, e desse nada surge o todo, o tudo. Yesh Miayin, existe algo no nada. Mas é o nada, como é que existe algo no nada? Mas é o que os cabalistas traduzem, que desse nada surge tudo. Por isso que não é o nada que a gente conhece. E surge todo o universo que se torna e contém tudo. Os seres que são vistos e não vistos. Os mundos que são vistos e não vistos. Realidades vistas e não vistas. E a partir disso nós começamos a nossa vida a respirar, a receber. Kabbalah significa recebimento, a receber. E o Criador é um grande design, o primeiro design, né? Que existiu e existe todo o tempo. E é por isso que, na sua primeira emanação dessa luz, ele diz: a luz era boa. É bom, é Tov. E essa palavra Tov tem a numerologia 17. E tudo que tem a numerologia 17 vai ter essa frequência, vai ser bom. Uma qualidade divina. Bom. Tanto que se diz que a palavra Tov é um dos nomes de Deus. E assim as letras, não só elas são boas, quanto elas vão criando absolutamente tudo nesta realidade. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pe, Tzad, Kuf, Resh, Shin, Tav. Então, qual é a nossa tendência? Aleph, não é Aleph, é Aleph, Bet, Bet, Gimel, Gimel, Dalet, Dalet, Rei, Val. Tem muito livro que escreve Val, e é Vav, Zain, Het, Tet. O que as palavras que as pessoas falam? Iod, que Iod? Iod é o personagem de Guerra nas Estrelas. Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pei. Então, P pode ser Pei ou P. Sad, uma letra que não existe. Não tem esse som no nosso alfabeto. Sad. Não precisa nem falar de Sade. Sad. Kof ou Kuf. Resh. Shin. Taf. Aqui também é comum, a gente também pode falar tal. Tal da física. Entenderam? Eu vou ficar corrigindo, tá? Vocês vão receber um áudio que eu vou fazer com o som das letras, tá? É importante, a gente vai estar estudando letra a letra, então eu vou ficar batendo nessa tecla do som. Por quê? Porque simplesmente o som é uma vibração, e se tu não falar o som correto, tu está quebrando essa vibração. Os cabalistas dizem que muito das coisas que acontecem na nossa vida, no mundo, que dá errado, tem muito a ver com esse processo errado com que a gente vive, a gente fala e a gente pensa. Então, é o cuidado que a gente vai ter sempre com o hebraico, de poder fazer da forma mais correta, porque senão a gente vai estar invertendo. Lembrando, importante, que o hebraico ele é lido da direita para a esquerda. Às vezes eu mesmo no Instagram ponho um código e acabo não escrevendo, é a meditação da direita para a esquerda, porque tem muita gente nova que chega ali e não sabe. E aí, quando eu faço da esquerda para a direita, que é a leitura do português, a leitura da maior parte das línguas, eu estou fazendo da direção que é do fim para o início, mas tem que ser do início, do nascer do sol. Quando se fala na mudança de eixo da Terra, que é uma correção, e aí a Terra entraria no eixo correto, ela entraria nesse eixo da direita para a esquerda, que é o eixo da alma para o corpo.
que é o eixo da inspiração, da criatividade para a materialização, para a racionalização. Vai rolar. Agora, se vai rolar aos poucos ou do dia para a noite, não, acho que não vai rolar do dia para a noite, mas vai rolar. Tá? Vai rolar devagarzinho. O estudo profundo e a conexão com as letras hebraicas nos ajudam a refletir e afetar a realidade, criar e descobrir as camadas internas do universo, enquanto nos encoraja a manter a sanidade em meio à loucura. Seu estudo nos ajuda em nosso tikkun, restauração, para si mesmo e para o mundo inteiro. Tikkun. O que é tikkun? Tikkun é o conserto. Todo dia, tu só está aqui por causa disso. Não, eu estou aqui por causa do meu karma. Esquece karma. Não tem, a palavra karma não existe na Kabbalah. Porque se tu veio aqui para sofrer, tu está no mundo errado. Tikkun tu veio para consertar. Muda completamente. Tu veio aqui para viver concertos, e esses concertos, conforme a tua consciência, podem ser amáveis, podem ser super gostosos, podem ser super bons e tranquilos. Mas dependendo da nossa consciência, às vezes o sofrimento vem como uma forma de conserto, que nos transforma, nos modifica. Tá? Tikkun é retificação, é harmonização. Eu preciso estar em harmonia comigo, com as coisas na vida, com o clima, com Deus, com o mundo, com as pessoas da minha volta, com a minha casa, com a terra, com o que está acontecendo. Com o que está acontecendo na tua vida, no mundo. E tu tá em paz não significa que é uma aceitação, tá? Ah, então tem que ser passiva, tem que baixar a cabeça. Não. Talvez o tikkun é não baixar a cabeça e a luta, é mudar. Né? É lutar pelas tuas coisas, é lutar por ti. Então não é uma coisa pronta e preparada, cada pessoa tem o seu. Por isso que a caminhada é um autodescobrimento, e é muito individual. A Kabbalah e o judaísmo, ele tem uma característica que eu acho magnífica, que eu não vi em outras linhas espirituais. E eu vou falar que, se tu quer realmente crescer, entender a Kabbalah e o judaísmo, tu tem que aprender a viver em comunidade. Porque tu nunca é tu sem a comunidade. E, ao mesmo tempo, a Kabbalah e o judaísmo prezam pelo indivíduo. Tu é importante. Tu é um tijolo fundamental, né, nessa construção. E isso é importante. Eu não existo sem a comunidade. A comunidade me traz a minha própria identidade. Então, isso é uma questão muito significativa. Eu não existo como um ser único, porque aí eu entro num egoísmo, e egoísmo é um processo destrutivo, porque eu não estou nem aí para os outros. E é muito instinto, né? É muito instinto, já te respondo. Então, é muito instinto. E, ao mesmo tempo, eu preciso me descobrir o meu propósito, o meu talento, o meu potencial. Eu estou aqui por um propósito maior, eu estou aqui por um sentido maior. Eu tenho coisas para corrigir, mas eu tenho coisas para contribuir, para construir. Deus me ama, eu sou especial. Isso é uma visão totalmente cabalística, totalmente judaica. E que não se refere aos judeus, mas que se refere a gente compartilhar esse conhecimento para que tu seja uma pessoa importante, especial, amada. Isso é fundamental. Então, na caminhada do estudo das letras, sim, Yosef, tu vai entender que as letras vão trazer para ti. Isso aconteceu nos 72 Nomes de Deus, na verdade, isso acontece todo o conhecimento da Kabbalah. Cada aluno é tocado e é mexido, né? É difícil tu não ser mexido pelo conhecimento
e isso não provocar consciência, e tu te dar conta melhor da tua relação com toda a tua dinâmica na tua vida, com coisas boas e, obviamente, com as coisas que são mais sofridas, são ruins, que a gente não gosta, e a gente começar a entender, mas espera aí, aqui eu tenho um conserto, aqui eu tenho algo para resolver. E tu não seja sempre imediatista, tá? Sempre pensa, será que o que eu tenho que resolver é ficar calada? É aceitar? Ou é ao contrário? É tomar uma atitude? A gente está no mundo binário. O mundo sempre vai ser binário, tá? O que vai mudar é que a gente vai ter o controle do binário. O binário não são pessoas, são energias, porque as pessoas são binárias. Eu sou binária, tá binário, todo mundo é binário aqui. Entende? Né? Porque tu tem o lado do cérebro e o outro lado do cérebro. Porque a gente é dividido, tem esse lado direito e o lado esquerdo. A gente ainda tem 2 olhos, 2 ouvidos, todo mundo tem. Então, o extraterrestre talvez seja diferente, mas o ser humano é, né? E o jogo do movimento da criação, ela é positivo, negativo, né? Enquanto eu tiver a bomba de cálcio e potássio dentro de mim, né? Que dá todo o movimento do meu corpo, toda a pressão sanguínea, né? Eu sou binário. Com relação às escolhas de cada um, é a escolha de cada um. É bom fazer uns desmanches de conceitos que estão duros lá fora. E a gente ter outra visão. É muito bom. Seguindo, nossa aula ainda segue. Então, o estudo e a aplicação das letras hebraicas é muito poderoso para reorganizar a forma distorcida de pensar na forma natural de pensar, mover-se, ser e transformar-se, de trocar violino, de tocar um violino com uma mão para tocar o violino com 2 mãos. Né? Não é só assim, mas é assim. As letras hebraicas. Aí tem um desenho, acho que todo mundo um dia teve contato, né? Que fala-se que a Maguen Davi, a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, ela é um símbolo místico, um símbolo muito importante, acabou se tornando um dos símbolos da bandeira de Israel e da própria identidade judaica também. Mas ela é usada também em outras linhas, porque ela representa o casamento do céu com a terra, em primeiro lugar, né? Positivo e negativo, coluna da direita e da esquerda, né? Que é essa união, essa unidade. E aí é interessante porque as 22 letras hebraicas, elas se constroem dentro da estrela de Davi, tão bonitinho, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Yud, Het, Tet. Desculpa, Zain, Yud, Kaf, Lamed, e assim vai, tá? As letras hebraicas são símbolos, bem, mas são potências que carregam a história. Na tradição judaica, tem uma fase na história do povo judeu que uma das formas de manter a identidade do povo se traz e se levanta que o que torna o povo unido, ou o povo ligado, as pessoas ligadas entre si, era a língua. Até hoje é. Então, se tornou extremamente importante e uma relação muito significativa a questão de estudar o hebraico e conhecer o hebraico. Tá? Um tema delicado. Hoje, não é tanto. Ainda tem, mas não é tanto. Hoje é o amor por Israel. Hoje tem muito do amor por Israel, a identidade, a identificação. O judeu ele se identifica muito com Israel. E nós, na Kabbalah, Israel para nós é a fonte da luz, é o lugar onde tem a origem de toda a luz. Quem já foi para Israel sabe disso, já foi, já viveu, já vivenciou e sabe que aquele lugar é único no mundo. E a gente sente essa presença espiritual e é o lugar dessa integração e dessa unidade, por isso que tu tem as 3 religiões monoteístas estão lá. Né? E esse é um tema delicado porque isso acaba dando origem a uma palavra e a uma identidade que ela é combatida. E isso hoje é traduzido como antissemitismo, que é sionista.
né? Um dos nomes de Jerusalém é Tzion, tem a ver com uma lua das Pleiades. E aí, no meu estudo todo de Cabalá, obviamente, hoje, para mim é muito claro a ligação de Israel, do povo de Israel, com as Pleiades. Né? Um dos nomes, então, de Jerusalém é Tzion, que aí dá origem à palavra Sion, que dá origem à palavra sionismo. Tá? Sionismo. Sionista. Acho que o cabalista é o mais sionista de todos, viu? Já para saberem, porque a nossa ligação com a fonte, com o coração espiritual do mundo, que é Jerusalém, é direta, direta, tá? Qualquer dúvida sobre isso, é só falar. Só falar, só perguntar. As letras, elas carregam mitos, carregam energias, carregam histórias, possuem muito mais do que uma simples informação, elas vêm da inspiração divina, então tu te conectar a elas é tu te conectar a uma inspiração divina. Através dela, estabelecemos o contato com o mundo externo também, porque, obviamente, é a linguagem, e aí vai entrar para o português também. E aí a gente tem que se dar conta que quando a gente fala a palavra certa, né? No negócio, se tu falar a palavra certa, eu vou dar um exemplo. Tem um exemplo bem legal que aconteceu. A relação certa, a percepção, tu tem uma percepção melhor do outro. Eu vou falar uma coisa. Entrou em contato comigo um cara que eu acho que veio pelo Instagram, e ele quis me oferecer o serviço dele, um serviço de marketing. Quero oferecer um serviço, deixa eu ver, um serviço de marketing, estou aqui com o traço aberto. Ele já me acompanha um tempo, ele é gestor de anúncios, tararara, né? Ele está oferecendo, tá tudo bem, tá tudo certo, eu agradeci ele, eu disse que ia passar para o meu setor de marketing. Tá? E ele seguiu insistindo. E ele pega, hoje eu acordei e fui ler, tinha uma mensagem que ele me mandou, e ele cai em cima de mim. Me deu uma baita crítica. Porque o atendimento está isso, aquilo, outro, porque eu não respondi para ele na hora que tinha que responder, porque eu deixei stand-by, eu não estou olhando o serviço dele. Tá? E aí ele fez uma crítica à minha pessoa, ao meu trabalho. E assim, eu disse, não vou responder, acabei respondendo para ele, disse, olha, eu te agradeço muito, né? Aí eu falei algumas coisas, né? E disse, olha, eu não sou uma fábrica de cabala, então eu não tenho, eu sou o WhatsApp é o meu, tem horas que eu estou em aula, tem horas que eu estou atendendo, eu não respondo de imediato, e eu já tive a angústia de responder os WhatsApp de imediato. Todo mundo aqui tem WhatsApp, todo mundo aqui sabe dessa angústia, eu não estou falando nada novo para vocês. Aí eu peguei e disse para ele, eu vou te dizer uma coisa, tu nunca vende teu trabalho começando com uma crítica a uma empresa, e principalmente uma mulher. Mulheres, prestem atenção. Iosef, tu é homem, os alunos homens, prestem atenção que eu vou falar. Nunca comecem criticando uma mulher. Se tu quer vender alguma coisa, começa dando elogio. Diz para ele, primeiro tu começa com elogio, olha, teu trabalho é maravilhoso, mas, 3 pontinhos, tu poderia melhorar. Ele poderia ter feito isso. Não, ele começou, pá! Eu já fiquei toda irritada, óbvio. Pô, qual é? Mas ele sabe de mim, ele sabe o quanto eu trabalho, o quanto eu corro, o quanto eu estou fazendo isso, aquilo. É o reativo da nossa mente. Então, eu disse para ele, tu começa dando um elogio. No final, quem deu o serviço fui eu, dei o serviço para ele. Né? Mas um pouco disse para ele, eu vou parar aqui, porque daqui a pouco eu vou te cobrar. E aí eu disse, não começa falando uma crítica. Começa com elogio. Porque tu vai sempre ganhar a pessoa com elogio. Como tu tá bem hoje? Né? Como é bonito o teu trabalho? Né? Como é bacana? Como é legal? Põe a pessoa lá em cima. E depois vai entrando e vai vendendo o teu serviço. Poderia melhorar. Né? Não é dizer, tu faz muito mal isso. Poderia melhorar. E aí venderia. E ele poderia ter me ganho, ele não me ganhou, tá? Mas me ganhou porque ele também me ouviu, ele também, eu disse para ele, né, que eu estava sendo muito sincera com ele também agradeceu, no final virar um amigo, e isso que importa também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a palavra certa, na hora certa, é claro que eu falo várias palavras erradas, é claro que eu cometo 1000 erros,
vocês não têm na caminhada da Cabala, então nem se fala, né? E a gente vai vendo, quando se dá aula, vocês ficam com o vídeo fechado, mas quando o pessoal fica com o vídeo aberto, fica vendo o rosto, ou quando é aula presencial, tu olha o rosto das pessoas e tu vai vendo que a tua palavra vai modulando a expressão das pessoas. Prestem atenção, vocês que atendem, vocês que falam com um terceiro. Não precisa nem atender, está falando com uma pessoa. Vai olhando o rosto, tu tem que prestar, tu tem que ter o binário, os 2 neurônios, tá? Um neurônio olha a pessoa e o outro te ouve. Tu tem que te ouvir na Kabbalah. Uma das coisas que mais tu tem que aprender é te perceber, a te ouvir. Porque é de dentro para fora. Então eu tenho que estar no autocontrole o tempo inteiro. Fica natural depois. É claro que tem dias que tu vai errar, gente. Não fiquem se autoexigindo, isso não existe. Vocês vão ver grandes mestres quando vocês acompanham. Eu participei de muita gente, tive junto de muita gente assim, ó, top. A vida comum, normal, de todas as pessoas são humanas. Todo mundo erra, todo mundo fala bobagem, todo mundo se irrita, todo mundo é reativo. Tá? Não tem santo nessa vida. Cuidado, cuidado com essas imagens. Não, aquela pessoa, aquela idolatria. Não, gente, foi uma das coisas do meu trabalho de Kabbalah, era poder mostrar para as pessoas que a caminhada está aí para todo mundo, que a gente vai errar, a gente conserta, né? A Kabbalah ensina muito isso, né? Se diz, né, que Deus, antes de criar o homem, criou o perdão. Exatamente, porque ele sabia, o homem vai ser falível, ele vai errar, e está tudo bem. A gente se irrita, mas está tudo bem. Tá? Então, a palavra certa na hora certa ganha tudo. Para a gente ir finalizando a aula de hoje, a importância das letras hebraicas. As letras hebraicas trazem significados religiosos. Tá? Tem uma relação direta com a questão da religião. Mesmo a religião católica, lá, quando tu vai conhecer os padres, eles estudam o hebraico bíblico, eles se conectam com isso. Eles podem não passar isso, mas se conectam. É uma língua sagrada, Lashon HaKodesh, língua sagrada, tá? Deus se dirige ao povo e ao mundo por intermédio delas. Então, opa, é a nossa ponte. É um instrumento de revelação. A gente medita nas letras para poder trazer respostas, revelações, abrir. A gente está entrando num ciclo da vida, até na questão astrológica, de muita revelação. Muita revelação. A gente está na Paraxá dessa semana, na leitura da Torá de Itró, de muita revelação. Então, lembrem-se disso. Elas vão ser importantes, não é por acaso que eu trago também as letras hebraicas agora. Deus pensou com essas letras. Então, quando tu te conecta, tu está te conectando com aquilo que está dentro da mente de Deus. Cada letra é portadora de uma luz, de uma energia. Cada letra tem uma frequência diferente. Portadora de vida. Traz vida. Tá? São consideradas o DNA da criação. Tudo tem um DNA, tudo é feito de letras. Nós somos seres ambulantes, somos livros ambulantes, né, de letras ambulantes. As coisas que acontecem, o cenário, ele é feito de letras. Pode estar dando errado porque pode ter uma letra errada. Depois a gente quer falar mais sobre isso. As letras são ferramentas espirituais de transformação da nossa consciência. Por isso que aquilo que tu falou, Yosef, é verdade. Eu posso meditar nas letras e eu posso trazer uma outra percepção, uma outra consciência, revelar coisas. As letras desmancham bloqueios, exatamente porque aquilo está escrito, sabe, escrito com as letras erradas, né? Em linhas retas, ou as linhas tortas, escritas coisas certas. Ok. Então, através da meditação das letras, né, a gente vai corrigindo o caminho. São inteligências, cada letra tem uma frequência, uma entidade, uma inteligência muito elevada. São entidades, são canais de energia. Provocam e liberam as forças, as energias, são cargas de energias elétricas e espirituais. Cada letra, com isso, possui uma energia própria e única. E as suas combinações fazem surgir a diversidade. Que linda palavra, universo, né? É da unidade à diversidade. São formas universais, são arquétipos de ideias, são representações
e um modelo inatingível do criação. Através delas podemos conhecer o todo, pois cada uma é uma 20ª parte de Deus. São medidas que nos dão a capacidade de mensurar o cosmos. São ligações entre o infinito e o finito. Elas são os degraus, são as vasilhas. Cada letra é uma vasilha que está recebendo uma luz muito intensa e nos transmitindo. Recebe um tipo de luz. E quando a gente medita, a gente entra e traz essa frequência. E através dela, através das combinações, a gente se aproxima de Deus. Os nomes, os códigos, o teu nome, isso sim, vocês vão ganhar o escrito do nome de vocês em hebraico, para que vocês meditem no nome de vocês em hebraico. São o caminho para a busca do absoluto, da aproximação com o divino, que se chama na Kabbalah de Devekut, que é o conúctio. São portadoras de mensagens, pode meditar e sentir que tu está recebendo, de novo, revelação. Servem como antenas, provocam e liberam energias que estão invisíveis. Porque a gente pode estar recebendo uma carga de energia e eu não, por causa da própria vida, do cotidiano, das preocupações, dos medos, do ego, a gente está segurando aquela energia e não canaliza essa energia, né? Não dá espaço para essa energia. Então, através das letras, a gente consegue ir circulando essa energia. Elas nos colocam em diferentes estados de consciência. Existem técnicas na Kabbalah de meditação através das letras, combinações de letras que nos colocam totalmente em outro estado de consciência, né? Constroem, palavra constrói ou destrói. E é exatamente isso, né? Eu também lembro uma mãe falando para um filho algo negativo, né? Destrói a pessoa. Destrói, né? Palavras constroem ou palavras destroem situações. A gente vê nas discussões e nas falas que a gente não sabe da metade, né? Entre os países, dependendo do que o Zelensky falar, dependendo do que o Putin falar, dependendo do que o Biden falar, né? O dólar sobe, o dólar desce, né? Tu tem uma gangorra mundial a ponto de ter uma guerra. São canais, as letras são canais para alcançar nossos desejos, transformar, construir e destruir. Representam uma linguagem para lidar com o inconsciente de todas as coisas vivas. As letras transcendem a nossa consciência, transcendem tudo que a gente vive, transcendem a nossa realidade. Perguntas, comentários? Sobre o microfone. É só abrir, quem quiser. Fala, Eu Patrícia. queria fazer desculpa o barulho, porque eu estou na rua. Uhum. Eu tive que fazer um exame, então tive que parar aqui para assistir a aula. Não, uma delícia, imagina. Olha só, aí você estava falando agora que as letras constroem, destroem, né? Ajudam a transformar. E qual a relação disso com a autorresponsabilidade? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas quererem uma letra, por exemplo, para resolver a vida delas. E aí eu fico questionando, eu inclusive já fiz isso, fico questionando qual a relação disso, né? O equilíbrio disso com a autorresponsabilidade. Olha só, vou te dar um exemplo, tá? Para tu entender o que a gente considera esse grande poder da própria Kabbalah. Eu vou dar um exemplo antigo, mas eu quero que tu saiba que, como professora de Kabbalah, eu vi as pessoas mudando. Tá? Eu vou explicar essa mudança. Quando eu fui dar o primeiro curso de letras hebraicas, eu me lembro que uma aluna queria muito uma letra e ela pegou aquela letra, bem, eu estava dando a aula, ela era responsável, né? Eu não fico fazendo terror. Ai, não pode, né? Não vou fazer terror. Eu falo, vocês são responsáveis, e só que eu quero que vocês enxerguem as coisas, porque eu como professora, que eu vou usar o termo como uma boa mãe judia, eu também vou deixar tu tocar, tu botar os dedos na tomada. Porque a mãe judia talvez não ponha os dedos na tomada. Não deixa o filho botar os dedos na tomada.
Mas eu acho que a gente tem que deixar, assim, às vezes, tu tocar em algo que vai te dar um choque, porque tu tem que aprender. Eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, eu vou estar esperando tu vir e me contar, e tu me falar. Eu vou dizer, tem responsabilidades, tem consequências, e por isso que eu adorei a tua pergunta. Aquela aluna, ela foi usar uma letra hebraica, que era a letra Mem. A letra Mem, que é a letra M. A letra Mem é a letra que constrói a palavra Maim, que é água. E não é que ela botou como tela no computador, aquela tela que fica parada, e ela teve um problema de água sério na casa dela. Quando ela me contou, eu disse assim, uau! O que que acontece? Só que eu quero fazer uma correção, porque, claro, esses anos todos dando aula, eu sempre estou atenta a tudo que está acontecendo. Eu percebi que vocês, nós, todos nós, hoje, a gente suporta as frequências das letras sem que isso traga grandes consequências, tá? Então, mudou, a gente já está melhor para receber essa energia. Aquilo aconteceu porque ela também tinha que passar por aquela mudança da água, das emoções, tudo bem. Mas pode acontecer, tu escolher uma letra, tu ficar trabalhando com aquela letra, e vamos supor, eu estou trabalhando com uma letra e estoura um transformador na rua. Eu não vou me dar conta que isso está interligado. No domingo de noite, eu vou dar um exemplo, quem estava no domingo de noite em Tubishvat, junto da gente, né? Estava atrapalhado, que eu estava com presencial, estava engraçado, porque também nós estava divertido no presencial, tava os cachorros junto, enfim. Mas isso também mostrava que a gente estava numa super energia. E quando a gente fez 2 bênçãos, houveram barulhos externos, estouros. Vocês acreditam que aquele horário que a gente fez foi quando também se deu o terremoto na Turquia? Eu fui lá, eu fui ver qual era o horário, o que estava acontecendo, fui fazer mapa, deixa eu estudar isso. Então, sempre quando aconteceu, quem é aluno mais antigo da escola, eu sempre fazia isso. Quando acontecia coisas no mundo, eu perguntava para os alunos, por que vocês fizeram isso? Porque nós não estamos energeticamente, inconscientemente separados, é um efeito borboleta. Por isso que a Kabbalah diz que as alterações da Terra ecológicas, os desastres ecológicos, eles derivam das nossas emoções, principalmente da raiva. E nós estamos, gente, só sair na rua. Está todo mundo muito nessa carga. E, na verdade, a raiva, eu estou com a raiva do governo, a raiva da política, a raiva do meu vizinho, a raiva do. Não, na verdade, gente, o ser humano está num limite de frustração também, que talvez ele não tenha consciência, né? Porque a grande maioria não tem uma conexão de propósito espiritual, de evolução. Fica aquela evolução do dinheiro, da matéria. E isso é finito, isso finito lá dentro de ti. O que mais? A reconexão com a alma é a reconexão com o divino. É uma religiosidade, aqui entre aspas, tá? Não quero entrar num. Então, essa perda dessa conexão traz frustração. Outra nós estamos num processo mais rápido de mudança. E aí é o que eu falei na meditação. O corpo físico não quer mudar. A alma quer mudar. A alma está vindo, gente. É para a gente ser mais alma. É para ser mais alma. A gente está um mês disso. Um mês e alguns dias. De experiências de sermos mais alma. Olha só. E o corpo está gritando, dizendo, não, eu não quero essa transformação, me deixa na minha zona de conforto. Eu quero, sabe, porque o corpo é zona de conforto. E o corpo começa a ficar com raiva, a gente também está com raiva disso. É inconsciente, tá? E a gente põe a culpa no outro. Ai, põe a culpa no outro. A culpa é do fulano, a culpa é a culpa é do reclano, a culpa é. Não, a culpa é da. Não é, primeiro não tem culpa, é responsabilidade da nossa passividade. Então, as letras vão nos tirar dessa passividade, já aviso, o que é ótimo. Qual a nossa responsabilidade? Total. O problema é quando tu tem culpa. Responsabilidade é muito bom. Tem que ter responsabilidade.
Tu tem que Adriana, aprender a observar. Fala. o que tu quer dizer quando tu diz a gente está um mês um pouquinho de experimentar? Peguei essa fala. Então, a gente está passando por mudanças bem fortes astrológicas, tá? E que vai trazer muita mudança. Já começamos, a própria. Tudo que a gente está vivendo no Brasil, o que a Turquia trouxe, o que está acontecendo, a guerra, tudo no Chile. Gente, está uma confusão no mundo todo, está uma grande confusão. Está um caos. Isso é escuridão. A gente está vendo a escuridão. A gente vai ver mais ainda. Meu Deus, porque a gente tem que mudar tudo isso. Por quê? Porque astrologicamente a gente tem uma mudança muito bonita, vou chamar bonita, porque é uma mudança da consciência. Saturno entra em peixes, né, para dar uma ordem no caos e nos trazer a responsabilidade espiritual, que eu acho que é tão bonita. Saturno em peixes é como se fosse uma experiência, não é para todo mundo, tá? Eu queria que fosse para todo mundo, eu gostaria que meus alunos vivenciassem. É uma promessa de que um dia será tudo Shabat. Saturno em peixes são 2 anos, Baruch Hashem. Saturno em peixes, a gente pode sentir isso, mas para quem já está num nível espiritual, é viver a sensação que tudo vira Shabat. Eu faço possível para minha vida dentro da Kabbalah ser todos os dias Shabat. Olha, chegou a mexer, está mexendo aqui com a carga da luz que está a milhão aqui, para acabar a aula. Tá? Então, a gente vai ter, acompanha, eu talvez, já nesse sábado, hoje eu vou pensar se eu vou fazer um encontro para falar um pouco mais sobre astrologia. No Shabat retrasado eu falei, passado eu acho que foi, né? Eu falei sobre Plutão em Aquário, que também vai entrar em março, Saturno vai entrar em Peixes e o Marte vai entrar em Câncer. A gente vai ter uma mudança de energia de muita água. Água é espiritualidade, água é emoção, água é psique, porque é isso aí, gente. Eu Você não, passei na aula. você, Fala, Fernanda. você Fala. não pode compartilhar esses Shabats? Eu não tive como assistir. Não, Você eu não não pode gravo. E ali eu falei Ah, que tá. eu não poderia gravar e eu não gravei. Entendi. Então eu vou Tá bom. falar, eu vou voltar a falar o que eu falei, mas aí gravando, Tá. mas em outro horário, em outro momento, Tá tá? bom. Mas de uma outra forma, Obrigada. da maneira como eu falei lá. Gente, muito obrigada. A gente fecha a aula aqui, eu fecho a gravação aqui.